Fala, torcedor! Aqui é o 12º jogador e nesse vídeo iremos falar de Chelsea campeão da Conference League e projeto Neymar no Santos Futebol Clube. Torcedor! Na tarde de ontem, quarta-feira, dia 28, o Chelsea conquistou o único título da UEFA que lhe faltava, a recente criada Conference League, e agora é o primeiro clube europeu a vencer todos os torneios da UEFA: Champions, Europa League e Conference League. Mas vamos dizer a verdade, né? O Chelsea só cumpriu o que todos nós, o que o mundo inteiro esperava. Quando o Chelsea foi para a Conference League e a gente viu os times que estavam na Conference League, você olhava e falava: meu Deus, o que o Chelsea está fazendo aí? A Conference League ela foi criada para clubes de menor expressão, para clubes com investimentos menores, né? Então é como, acho que na primeira, inclusive, conferência que teve, tinha Roma e Tottenham. Então tem alguns times que, por pura incompetência, acabam indo para a Conference League, mas são times com outro nível de orçamento, com outro nível de investimento, que quando a gente olha, a gente fala: meu Deus, são amplamente favoritos a vencer o torneio. A Roma foi assim, e agora o Chelsea, né, foi assim também, chegando como amplo favorito e cumpriu esse favoritismo do início ao fim. Fez uma campanha melhor, né, a melhor campanha da fase de liga, passando em primeiro com o time C, B, sim, com escalações completamente aleatórias e diferentes. Aí na fase de mata-mata inscreveu seus principais jogadores, né, seus melhores jogadores, para avançar tranquilo por todas essas fases e para chegar na final. Eu esperava um jogo muito equilibrado, né, um jogo muito bem jogado, pelo que o Betis vem apresentando dentro dessa temporada. No primeiro tempo, o Betis foi melhor que o Chelsea, como eu disse, encaixando essa pressão, achando essa marcação e não permitindo que o Chelsea se impunha, se colocasse no jogo, porque se o Chelsea consegue se colocar, aí a superioridade de elenco vai afetar e vai levar eles ao título rapidamente, que foi o que aconteceu no segundo tempo. Mas um baita primeiro tempo do Real Betis. Eu acho que pode ser que o desgaste que esse primeiro tempo causou levou ao que aconteceu no segundo tempo, na goleada sofrida no segundo tempo, onde o Betis definha fisicamente, muito cansado. O Chelsea começa a ganhar todos os duelos, mas como eu vinha dizendo, o primeiro tempo foi muito bom, tá? E daí, numa roubada de bola, logo aos 8 minutos, Ezauzuli abriu o placar. E minutos depois, o Johnny perdeu uma chance assim absurda em outro lance que o Ezauzuli rouba, toca, recebe, dribla um, devolve no Johnny, e o Johnny isola a bola e perde uma oportunidade clara de frente para o gol. Ou seja, o Betis teve como sair até com 2-0 para ir para o segundo tempo. Porém, no segundo tempo foi só com 1-0 e com 15 minutos o Chelsea já tinha virado o jogo em duas jogadaças do Palmer, dois baita cruzamentos, um para o Enzo Fernandes, outro para o Nicolas Jackson. E aí a superioridade do Chelsea foi absurda, né? Porque o Betis definhou fisicamente, como eu disse, e depois que você toma 2 gols da forma que foi, tão rápido, você perdeu a sua vantagem, o time se desesperou, tentou sair para o jogo, e aí o Chelsea dominou completamente o segundo tempo, fazendo o terceiro, e depois, já nos acréscimos, o quarto, e se consagrando aí o campeão dessa Conference League de 2025, né, para surpresa de, como eu disse, 0 pessoas. Agora, vamos para o projeto Neymar no Santos. Gabriel, por que você está trazendo esse tema para a gente novamente? Você veio falar de Neymar de novo? Veio falar de Santos de novo? Sim. E por que eu vim? Porque ontem, né, tivemos aí o Red Bull Leipzig versus Santos lá em Bragança, né, um amistoso entre as duas equipes, onde o Leipzig saiu vitorioso, 3-1, mas eu não vim falar do jogo, não vim falar sobre o jogo. Né? Foi um jogo importante, principalmente para a garotada, né, do Santos, tentar mostrar serviço, porque a gente sabe, né, Red Bull tem olheiros em todo lugar, é um time que tem investido principalmente em jovens. A característica do Red Bull Bragantino é esse investimento mais em jovens, né, em jogadores promissores. Né? Inclusive, eu sou um crítico dessa ideia da Red Bull para a equipe do Bragantino, mas era um jogo interessante para a molecada. Inclusive, foi um moleque aí do Santos que fez o único gol da equipe santista na partida. E o Leipzig, eu acho que foi 2 gols do Xavi Simons e um do Openda, que cravou aí o 3 para o Leipzig, 1 para o Santos. Mas como eu disse, a ideia não é vir falar do jogo, a ideia é falar do pós-jogo. E ontem, o nosso querido, né,
na verdade, odiado até por muitos, Neymar pai apareceu para dar entrevista, para falar, né, sobre a possível renovação do Neymar com o Santos e entre outras perguntas que fossem feitas a ele. E ele respondeu uma pergunta, cara, e eu fiquei, pô, não é possível isso, cara. Porque eu vou até pegar aqui o celular para não falar nenhuma besteira, obviamente, tá? Literalmente ler o que ele disse, tá? O que ele disse ontem para a imprensa. O projeto do Neymar era ficar 5 meses no Santos para se recuperar. Se jogasse, amém. Vamos falar a verdade, galera. Quando você olha isso daqui, pelo menos eu fico indignado. Por que você fica indignado? Porque, cara, ele tá simplesmente cuspindo, pisando na cara do torcedor santista, do presidente do Santos. E ele ainda completa essa informação dizendo que quando o Neymar veio, para o Neymar chegar jogando. Porém, as necessidades do clube fizeram com que ele jogasse no Paulista. Meu Deus do céu, gente. Ou seja, ele aparece, ele pouco aparece. Quando aparece, aparece para cuspir, pisar no Santos de alguma forma, criticar o Santos de alguma forma, né? E quando ele fala dessa forma aqui, se você interpreta de uma forma, você fala, pô, o Neymar veio aqui só para se recuperar. Ele não veio aqui para jogar. É difícil, cara. É difícil porque, pelo menos eu, vendo isso aqui, eu fico indignado. Porque o Santos hoje tem um presidente, vamos dizer a verdade, muito fraco, um presidente que parou nos anos 2000, né? Está parado no tempo, e que permite que o Santos se apequene dessa forma. Permite que um jogador, junto ao seu pai, passem por cima do clube como se não fosse nada. Né? Como se o Santos não representasse nada. Um time que o rei do futebol jogou. E nunca que o rei foi colocado acima da instituição. Porque isso é o justo. Nenhum ídolo é maior do que a instituição. Para qualquer clube isso serve. Inegavelmente o Neymar é ídolo do Santos. Principalmente porque ele fez quando ele era jovem. Né? Porque ele encantou não só o torcedor santista, como o Brasil na sua primeira passagem quando ele surgiu no Santos. Mas não dá para o Neymar pai aparecer e responder uma pergunta dessa forma, escancarando a falta de planejamento do Santos. Tudo bem, você tem uma falta de planejamento, isso é óbvio, está escancarado para todo mundo ver. Mas da forma que ele disse aqui, essa aspas dele, parece sinceramente que o Neymar voltou para o Santos mais por marketing para se recuperar da lesão no Brasil do que qualquer outra coisa. Com essas palavras do Neymar pai. Não foi nem o Neymar Júnior que disse, pai dele, que veio falar. Ele respondeu ainda outras perguntas sobre a renovação, ele disse que até então não tem conversas e tudo mais, né? E, cara, na minha percepção, se o Neymar vai embora hoje, o Santos já caiu para a Série B. Tô falando isso aqui mais uma vez. O time é muito limitado, o time é cheio de limitações. Financeiramente, o time está quebrado. Inclusive, ele aproveitou também para dizer que o Neymar trouxe muito patrocínio, que o Neymar trouxe dinheiro para o clube. Tem muita gente criticando só pelo que ele vai receber ou o que ele recebe e não está vendo o que ele está trazendo para o clube. Sim, o Neymar está trazendo, obviamente, mídia. Obviamente, o Neymar está trazendo muita coisa para o Santos. Nem dentro de campo ele não conseguiu entregar. E segundo isso que foi dito pelo Neymar pai, foi culpa do Santos, o Neymar. Ele meio que jogou a responsa pro Santos, dizendo que o Santos estava mal no Paulista, e aí o Neymar teve que já chegar jogando, que não era a ideia inicial. Então, gente, ele, tá? Não é nem o Neymar Júnior, ele passa por cima da instituição e trata a instituição como se fosse nada. E é algo que é completamente culpa do senhor Marcelo Teixeira, que permite com que façam isso. Que permite que alguém, como Neymar pai, tudo bem, um empresário, tá?
passe por cima de uma instituição dos maiores clubes do futebol brasileiro. Mas, infelizmente, como eu venho dizendo há um bom tempinho aqui no canal, o Santos, a cada ano que passa, vem só se apequenando, fazendo de tudo para tentar manchar essa história colossal e gigantesca que o Santos criou e sempre, obviamente, vai ter. Ninguém pode diminuir o que foi feito por Pelé, que foi feito em outras gerações passadas do Santos Futebol Clube. E aí, torcedor, concorda comigo? Discorda? Deixa aqui nos comentários. E se gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreve aqui no canal, que vai fortalecer demais o meu trabalho. E se puder, ativa aqui as nossas notificações para você sempre recebê-las quando estiver ao vivo, de segunda e sexta-feira, e no dia dos vídeos, que são terça, quarta e quinta. E também segue o 12º Jogador em todas as redes sociais, tanto no TikTok como no Instagram. Até uma próxima, valeu, fui, tchau!